Tá ligado aqui, tá? Deixa eu ver, tá? Deixa eu ver também. Ah, sim. Oi. Tá bom? Tá bom. Tá ótimo. Então, muito boa noite a todos aqui presentes. Pode deixar com a gente. Eu acho que deixa aí mais. Nada? Eu peguei esse daqui, porque eu acho que a Mica não conseguiu carregar. Vou levar o microfone. Boa noite. Oi. Então, novamente, muito boa noite a todos aqui presentes, né, encarnados, nossos irmãos desencarnados e nossos irmãos que nos acompanham nas redes sociais, aqui pelo Instagram. Então, a gente sempre lembra a questão do nosso querido celular, né, para a gente lembrar, para colocar no modo silencioso ou no modo avião, tá bom? E quem desejar pode desligar também, para que a gente mantenha o nosso silêncio, que o silêncio também é uma prece. Lembrando sempre da venda de lanches e livros ali fora para alimentar o corpo e a alma, o espírito também, né? As rendas são convertidas para a manutenção da nossa casa. Também lembrando dos nossos estudos, né, presenciais e online. Quem quiser se informar, ter maiores informações, pode dirigir-se ali à recepção, tá bom? Tem os dias, os horários, vocês vão receber as orientações direitinho. O atendimento fraterno também, que começa logo a colocar os nomes às 18 horas. Quem desejar essa conversa mais próxima também pode colocar o nome ali na recepção, tá? E lembrando que está no tratamento do passe, não esquecer de passar na recepção também para colocar o seu xizinho lá no acompanhamento do tratamento do passe. A nossa palestra de hoje é com a nossa irmã Adriana, com o tema A Moralização do Espírito Imortal, Nosso Maior Desafio. Então a gente vai fazer leitura do livro Minutos de Sabedoria, Carlos Souza Pastorinho. No item 107 ele nos diz: quando a dúvida o assaltar, mantenha firme o seu coração, no desejo sincero de perseverar até o fim. Se a mágoa e a calúnia o ferirem, não fique a lamentar-se inutilmente. Gaste seu tempo em trabalhos construtivos, auxiliando a todos os que necessitam de seu apoio. Não se deixe desfalecer pelas dores, ao contrário, eleve seu pensamento confiante, pedindo o socorro do alto. Então, com essas palavras que elevam o nosso pensamento, fechemos nossos olhos, mentalizemos o rosto doce e sereno do Cristo Jesus, nosso irmão maior, e assim possamos receber as vibrações, as energias do alto, e assim possamos estar em conexão com Deus, nosso Pai, e dessa forma receber a palavra que Ele quer trazer a cada um de nós, em nossas dores, em nossas dificuldades, iluminando os nossos caminhos, o que devemos fazer no nosso dia a dia,
diante de nossos irmãos. Cristo Jesus abençoa nossa irmã Adriana, que ela possa ter a intuição para colocar as tuas palavras em nossos corações, dirigir as nossas mentes. Cristo Jesus permanece conosco, nos auxilia, nos guia hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Boa noite, gente. Tudo bem? Está com um bocado de tempo, né? Não apareço por aqui. Não pelo menos aqui nessa tarefa, né? Geralmente eu estou em outras tarefas. Bom, a gente vai hoje fazer uma reflexão muito importante. Por quê? Porque quando a gente fala de moralização do espírito imortal, a gente tem que lembrar do Cristo, de Jesus, nosso guia e modelo. E nós estamos vivendo, na atualidade, um momento muito particular e muito difícil da moralização dos seres humanos. Por quê? Porque eu fui criada na década de 70, 72. Até 82, eu só tinha 10 anos de idade. E a diversão mais corriqueira da minha infância, que eu lembro até os 10 anos de idade, era correr na rua. Era um salva-latinha. Seja bem-vindo. Era correr na rua, era um salva-latinha, era brincar de pique-esconde, era brincar de amarelinha, era pular elástico, era pular corda, era andar de bicicleta. Esses eram os passatempos da minha infância. Quando muito, a minha mãe, no final da tarde, depois das tarefas escolares cumpridas, como diz a música do Padre Zezinho, depois das tarefas escolares cumpridas, a minha mãe sentava os 5 filhos na frente de uma televisão preto e branco, que vocês talvez não chegaram a conhecer, com aquela capa colorida que parecia um arco-íris pregada na frente da televisão preto e branco. Sentava os 5 filhos em 5 cadeirinhas para a gente assistir o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que passava todas as tardes, 5 horas da tarde. E eu tinha verdadeiro pavor da Cuca, né? Porque a Cuca era muito feia. Hoje em dia, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, a Cuca é maravilhosa, mas a Cuca era muito feia. Esse era o passatempo favorito entre as crianças. E a minha adolescência não foi muito diferente, porque os meus passatempos era na igreja, junto do grupo de jovens, era com a turma do catecismo, da primeira comunhão, depois da crisma, era o grupo de jovens. No máximo, eram as aulas de dança, os trabalhos escolares que a gente precisava realizar. E como eu fazia balé, o meu tempo, folga, livre, eu ia para minhas aulas de balé. Então eu não convivia, eu não tinha muito contato com o mundo lá fora. O meu mundo era muito restrito, ele era muito pequeno. Era um mundo muito circunscrito à minha família, aos meus vizinhos, aos meus colegas de escola. E era um mundo muito saudável. Porque nós estamos todos adoecidos. Porque nós vivemos, na atualidade, uma conexão diária e a todo instante com o planeta inteiro, via WhatsApp, Instagram, Facebook, muitas pessoas ainda usam, TikTok, Twitter, que hoje chama X, né? Então, a gente tem uma conexão com o planeta o tempo inteiro. E nós sabemos que, como espíritos que nós somos, porque nós não somos matéria, nós estamos na matéria, espíritos que nós somos, nós sabemos que nós vibramos determinados padrões, como explica a física quântica. Tudo, na realidade, é energia. O corpo é energia condensada. Essa cadeira que nós estamos sentados é energia condensada. Essa casa que nos protege é energia condensada. O som da minha voz é energia condensada. Mas que nós somos energia, nós somos espíritos. Então nós vivemos nessa pergunta constante de energia uns com os outros. E o mundo está muito adoecido. O mundo está extremamente adoecido, porque nós vivemos nessa conexão diária, cotidiana, a todo instante,
permutando energias com as quais nós não convivemos diretamente, mas convivemos indiretamente e nos associamos pelo campo mental e acabamos adoecendo. Quanto mais tempo a gente fica diante de um celular, diante de um aparelho eletrônico desse, conectado, mais se comprime o nosso sistema nervoso central. Mais nos conectamos com outras mentes que não são as nossas. E se nós não estivermos vigilantes o tempo inteiro, vigiando e orando, é muito fácil adoecer. E o processo do adoecimento, ele é moral. Tudo em nós começa pelo aspecto da moralização dos meus pensamentos, dos meus sentimentos, das minhas intenções, para que eu possa alcançar atitudes, condutas e comportamentos. Mas tudo começa inicialmente no campo da mente. Tudo inicia-se no campo mental. Por isso que lá no Evangelho de Tiago, no capítulo 4, versículo 8, ele recomenda que nós devamos purificar o coração com duplo ânimo. Por que ele recomenda purificar o coração? Porque o coração é a sede do sentimento. Eu não sou da área de saúde, né? Eu sou estudante da área de psicologia, mas não sou da área de saúde. Eu sou professora, é isso que eu sou. E quem é da área de saúde deve saber, até quem não é talvez saiba, qual é o primeiro órgão que é formado em feto. Quem é? Que me responde, vai, Sandra. Qual é o primeiro? Estudando enfermagem. Qual é o primeiro órgão que é formado em feto? Coração. 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 É o coração. Por que o coração é o primeiro órgão formado em feto? Não é o cérebro. Então imaginem só, um espírito reencarnante, ele está vindo do mundo espiritual na direção do mundo material. Ele chega e encontra aquele berço quentinho, que é o útero da mãe. Tem ali duas células que se juntam, um espermatozoide e um óvulo, e começam a dar início a uma vida na matéria. Mas aquele espírito ele já está vindo com uma bagagem para ser executada com o auxílio daquele corpo, porque o corpo é o instrumento que possibilita a nossa caminhada aqui na Terra. Tanto que ele vai se desgastando, né? A gente vai ficando de cabelo branco. Eu agora em Minas Gerais eu tive que dar muitas explicações. Eu passei uns dias em Minas, todo mundo que me encontrava dizia: meu Deus, mas teu cabelo é lindo, pintou quando? Eu disse: não fui eu que pintei, foi Deus, né? Que é natural, foi Deus que pintou o cabelo. Então todo mundo que me fala: esse teu cabelo pintou, menino, que qual é esse teu cabelo? Não, Deus. A gente já vem com uma bagagem de lá para cá. E essa bagagem intelectual, essa bagagem espiritual, essa bagagem também organiza e estrutura o nosso corpo físico. Porque a gente precisa de um determinado tipo de corpo para passar pelas experiências que são necessárias para o nosso desenvolvimento. Então a gente chega do mundo espiritual e encontra aquelas célulazinhas ali unidas que vão dar origem a um ser encarnado. Qual é a primeira coisa que se forma? É o coração. Onde é que está depositado todas as experiências daquele espírito? O primeiro lugar que se deposita todas as experiências daquele espírito? No coração. É por isso que Tiago diz que é preciso purificar o coração. Porque tudo nasce aqui. Tudo começa aqui. Se a gente purifica o sentimento, a gente purifica absolutamente tudo. Então a gente precisa purificar o sentimento. Esse é o convite de Tiago. Purificar o coração com duplo ânimo. Por que ele diz que é com duplo ânimo? Por que purificar o coração com duplo ânimo? Porque esse coração é o primeiro órgão que é formado na nossa caminhada. É o primeiro órgão que nasce em nós para essa jornada maravilhosa que a gente chama de encarnação. Se ele é o primeiro órgão, toda a bagagem espiritual, tudo que eu carrego das minhas outras existências vão começar primeiro por aqui. É por isso que a gente olha para a pessoa e diz: fulano de tal tem um coração tão bom, é uma pessoa tão boa, né? Porque começa aqui. Mas Tiago aconselha que a gente purifique o coração
Porque somente purificando o coração nós iremos nos moralizar, que é o maior desafio que a gente tem. Não é moralização no sentido que é imoral e no que é amoral, mas é no sentido de conduta íntegra. De conduta que busca mudar, transformar aquilo de imperfeito que nós temos, porque todos nós temos imperfeições. Mas quando a gente assume uma conduta moral diante da vida, a gente erra, a gente avalia o erro, a gente se levanta e começa a jornada de novo. Começa acertando. Pelo menos aquele erro você não comete mais. Então ele diz que é de duplo ânimo, por quê? Porque a nossa vida exterior, ela é conhecida, ainda mais na atualidade, no mundo que nós vivemos. Ela é conhecida, ela é analisada, ela é comentada, ela é criticada pelas pessoas que nos cercam, que nos rodeiam. Às vezes, por alguns segundos, em uma determinada rede social, uma postagem que a pessoa faz, uma postagem que você faz, uma postagem que eu faço, às vezes com um recorte inadequado, com palavras inadequadas, com uma chamada sensacionalista, às vezes uma postagem destrói a vida de um ser humano. Todos nós já ouvimos falar de pessoas que cometeram suicídio porque alguém postou coisa tal no Instagram, no Facebook, e a pessoa, não suportando a carga de avaliação moral, e aqui moral no sentido da crueldade, da maldade, ela acabou cometendo suicídio. E aqui a gente está pensando que nós precisamos ter duplo ânimo para nos moralizar, conforme lembra Tiago, no capítulo 4, versículo 8 do Evangelho de Jesus. Por quê? Porque a nossa vida vive vigiada o tempo inteiro, cada passo. E de algumas pessoas mais do que de outras. Mas nós estamos o tempo inteiro sendo observados por uma multidão de testemunhas, tanto do mundo espiritual quanto do mundo material. Então é preciso ter duplo ânimo, por quê? Porque a nossa vida está cercada de olhos e de ouvidos. Aquela história que a gente dizia quando era criança, de que paredes têm olhos e matos têm ouvidos, nunca foi tão real com Instagram, com Facebook, com Twitter, com WhatsApp, com TikTok, nunca foi. Tudo na nossa vida está sendo vigiado. E aí o duplo ânimo, por quê? Porque se a nossa vida exterior ela é conhecida de muitos, a nossa conduta deveria ser testemunho da nossa caminhada. Boa noite. A nossa conduta deveria ser o testemunho da nossa própria vida. Mas quantas pessoas têm uma conduta, têm um comportamento, têm uma caminhada que testemunha a favor dela, mas que por um episódio apenas destrói tudo. Tudo se acaba. E as pessoas às vezes acabam cometendo suicídio por um episódio apenas. Por isso que Tiago aconselha duplo ânimo. Primeiro, porque a nossa vida está sendo sempre analisada por aqueles que nos odeiam. Mas, duplo ânimo por quê? Porque a vida é íntima. O que se passa na nossa consciência, aquilo que acontece dentro de nós, aquilo que nós carregamos no nosso ser, aquilo que é íntimo de cada um de nós, somente nós e Deus conhecemos. Então as nossas dores, as nossas aflições, as nossas angústias, os nossos desafios, os perrengues que a gente passa, sem comentar nada para ninguém, sem dividir nada com ninguém, essa vida íntima, somente nós e Deus conhecemos. E quando a gente passa pelas dificuldades, passa pelos processos de provações, porque todos nós somos provados o tempo inteiro, é na nossa família, é no nosso trabalho, é no lugar em que estudamos, é junto até de estranhos às vezes, que aparentemente são pessoas que não têm nenhuma relação direta com a vida da gente, mas que acabam nos provando também, passando, né, ali a tarefa da provação. Essa vida íntima que todos nós temos, ela só é conhecida de nós e de Deus. E aí precisa ter duplo ânimo, por quê? Porque a nossa vida íntima é a nossa consciência. E onde habita Deus? É do lado de fora? É no julgamento das pessoas? É no que as pessoas dizem a seu respeito? É no que elas pensam a respeito de você? Não, Deus habita a consciência. Deus habita a minha intimidade.
Lembra, o primeiro órgão que é formado no feto é o coração. Toda a herança daquele espírito que vai reencarnar vem para o seu coração. Começa ali a sua vida, aqui na terra. Junto com aquele espírito, o espírito é centelha divina. Guardem bem isso, o espírito é uma centelha divina. Se ele vem na direção da formação do seu novo corpo e ele encontra o seu coração, onde está a sua mente, onde está a sua consciência, Deus habita onde? Dentro. Como é que Deus te olha? De dentro para fora. Ele te olha de dentro para fora. Ele sabe quem é você, mesmo antes de você ser trazido para o ventre da sua mãe. Ele te conhece. Ele sabe quem é você. Então, quando a gente pensa nesse duplo ânimo apontado por Tiago para que a gente se transforme, para que a gente se melhore, a gente precisa compreender a seguinte coisa: o que os outros dizem a nosso respeito não nos diz respeito. Aquilo que as pessoas pensam a meu respeito, que dizem a meu respeito, que falam a nosso respeito, que dizem a nosso respeito, não nos interessa. O que é que nos interessa? Aquilo que está dentro de você, que é conhecido seu e de Deus, é a sua consciência. É a sua consciência. E eu estava brincando com os meninos, até conversando com a Tamires mais cedo, que eu não ia fazer essa palestra no dia 30. Na verdade, eu estava agendada para fazer. Aí a Tamires disse: não, você vai chegar de viagem de Minas Gerais, vai chegar cansada, você não vai fazer essa palestra, pode deixar que eu vou colocar outra pessoa para fazer a palestra. Eu disse: mulher, eu vou fazer essa palestra. Aí ela foi e colocou a pessoa no meu lugar. Ela disse que eu ia chegar de viagem, cansada, não sei o que e tal. Quando eu cheguei aqui em Piripiri ontem, ela me disse: Adriana, a pessoa que ia fazer a palestra não vai poder. Tu pode fazer? Eu não te disse que era eu que ia fazer. Eu disse que era eu, mulher. Né? Então essa palestra estava preparada antes de eu viajar para Minas Gerais. Né? Porque eu preparo elas, eu escrevo as minhas palestras, então eu preparo com muita antecedência. E aí eu preparei a palestra. E aí quando eu estava lendo ontem à noite a palestra, revisando o que eu havia escrito para vir para cá hoje, eu fiquei pensando como Deus ele é maravilhoso. Porque algumas circunstâncias na minha vida, elas vão acontecendo para ir testando se o conhecimento que eu tenho na teoria eu de fato coloco na prática. Né? E eu passei recentemente por uma situação muito chata, envolvendo rede social, envolvendo internet, né? Que é muito chato, porque as pessoas pegam um negócio, recortam, colocam um negócio lá na sua cara, divulgam. Eu não sabia nem quem era a pessoa. Eu estava dentro do aeroporto em Curitiba e aí vivi uma situação muito chata, que imediatamente foi resolvida, porque acionei um advogado, pedi para tirar do ar e a situação foi sanada. Mas eu fico mais pensativa com relação àquelas pessoas que veem uma situação dessa, porque por mim o que pensa ou diz a meu respeito não me diz respeito, porque Deus sabe quem eu sou, né? E eu sei quem eu sou. Então, mas o que eu mais me preocupa com relação a isso é que algumas pessoas vivem num mundo tão distante de si mesmas. Elas estão tão distantes da sua própria intimidade, elas estão tão longe delas mesmas, que elas não conseguem olhar para dentro de si e elas só olham para os outros. E aí, como elas só olham para os outros, tudo aquilo que elas não reconhecem nelas, elas não aceitam nelas, elas jogam no outro. Então elas te criticam, elas te xingam, tentam te humilhar, tentam te diminuir, tentam lhe menosprezar. E aí, quando você sabe quem você é, quando você se conhece, isso não te afeta. Não te afeta. Por quê? Porque você sabe que é a sua consciência entre você e Deus. Por isso que Tiago nos lembra que a gente precisa ter duplo ânimo. A gente tem que saber quem nós somos, saber quem nós somos, o que nós fazemos da nossa caminhada, o que a gente faz da nossa vida. E a gente precisa saber que o que os outros dizem, o que os outros falam, o que os outros pensam, não nos diz respeito, porque no final das contas é entre nós e Deus. Entre nós e Deus, não é isso? E aí o Emmanuel, na obra Caminho, Verdade e Vida, ele lembra que a nossa intimidade, o nosso mundo íntimo, a nossa consciência, ela é a fonte de todos os princípios, bons ou maus, que vão fundamentar as nossas ações exteriores. Então, tudo aquilo de bom ou de mal que eu faço no meu cotidiano, na minha vida, no meu dia a dia, e que às vezes o mal que eu faço tentando ainda prejudicar o outro,
Porque hoje em dia ficou muito fácil prejudicar a vida das pessoas. Basta uma postagem, basta um comentário no Instagram. Basta isso para destruir a vida de uma pessoa. E às vezes a gente não se dá conta, a gente alimenta ainda o circuito da maldade. Porque a gente vai lá, comenta, a gente vai lá, curte, compartilha. Então a gente precisa lembrar que a nossa intimidade, o nosso mundo íntimo, a nossa consciência, é ela que orienta as nossas ações. É ela que orienta os nossos comportamentos. É a nossa intimidade, é a nossa consciência que faz com que a gente age de maneira adequada ou inadequada, moral ou imoral. É a nossa consciência que vai fazer com que a gente, pouco a pouco, pelo amor, pela dor, desperte para a moralização do espírito. Por quê? Por quê, gente? Porque todos nós temos momentos de queda e de subida. Todos nós. Nenhum de nós aqui é perfeito, mas todos nós somos perfectíveis. Nós estamos buscando nos melhorar. Nós estamos buscando superar, vencer as nossas dificuldades. Todos nós necessitamos desse processo de busca da melhoria interior. A nossa vida, do lado de fora, ela pode ser facilmente observada por qualquer pessoa. Facilmente. Há pessoas que olham para você e observam sua roupa, seu cabelo, né? Se está branco, se não é branco, se é colorido, se não é colorido, se você tem tatuagem, não tem tatuagem, se você é magro, se você é gordo, se você fala alto, se você fala baixo. É muito fácil observar a vida exterior e observar a vida alheia, ainda é mais fácil ainda. E é um negócio assim, um passatempo que muitas pessoas, infelizmente, ainda têm, observar a vida do outro. E isso virou um processo de adoecimento com o fenômeno das redes sociais. Observar o que o outro está fazendo, e dar conta da vida alheia. A gente só precisa dar conta da própria administração, da própria vida. Então, quando Emmanuel fala de que nós, ao compreendermos a doutrina espírita e nos darmos conta de que o convite de Jesus e o convite do Espiritismo é da moralização do espírito, e moralização aqui no sentido de busca da melhoria, busca do crescimento interior, porque é muito bacana, é muito legal você crescer materialmente, passar num concurso, terminar um curso, ter uma casa melhor, ter uma vida melhor, né, ter um transporte melhor. Isso é maravilhoso, isso são recursos que Deus possibilita para que a gente consiga andar dignamente, mas são recursos que Ele possibilita também a partir dos nossos esforços. É muito bacana quando a gente percebe a vida do lado de fora evoluindo, crescendo, mas a gente não veio para cá para isso, ou pelo menos a gente não veio para cá só para isso. A gente não veio para cá só para ter casa, para ter transporte, para ter emprego, para ter dinheiro, para ter roupa, para ter joia, para ter o celular da última geração. Não foi só para isso que a gente veio. A gente até pode ter essas coisas. A gente veio para cá, foi para se melhorar como pessoas, como seres, como filhos de Deus. Caixão não tem gaveta. A gente vai morrer, vai ficar tudo aí. E ainda vai ficar aquelas pessoas brigando, se matando por tudo que a gente construiu com tanto sacrifício. O ideal é você usufruir de tudo que você tem agora, enquanto você está aqui. Porque se você morrer hoje, se eu morrer hoje, sábado aqui, vocês acham que não tem outra pessoa fazendo palestra? Tem. Se eu desencarnar hoje, quando eu voltar para as aulas do Instituto Federal, vai ter outro professor no meu lugar. Porque nós não somos insubstituíveis. Não somos. Nós somos únicos. Espíritos imortais, filhos de Deus. Mas nessa encarnação, nós somos facilmente substituídos. Então, o processo aqui, né, o convite de moralização, quando Jesus fala de moralização e quando Emmanuel fala de moralização do espírito imortal, o convite dele é melhoria interior, melhoria íntima. Ninguém precisa saber do bem que você faz. Mas todas as pessoas percebem quando você é do bem. Todo mundo percebe, olha na cara e percebe. Eu nunca vi aquele rapaz de azul ali, mas tenho certeza que ele é uma boa pessoa. A gente olha e percebe. Como às vezes a gente encontra uma pessoa que diz, eu não sei porquê, mas eu não fui com a cara daquela criatura.
A energia não bateu, né? Assim, o santo não bateu. Por quê? Porque a gente sabe. Nós estamos aqui nesse processo de construção da melhor versão de nós mesmos. Todos nós estamos nesse processo. Por isso que o Emmanuel diz lá na obra Pensamento e Vida, que a mente, nossos pensamentos, nossos sentimentos, os nossos ideais, aqueles ideais aos quais nós nos agarramos com tanta força, com tanta vontade, nossos ideais, nossos pensamentos, ele é espelho da nossa vida em qualquer lugar. Não se preocupe que mais cedo ou mais tarde, tudo aquilo que você deseja vai acabar te encontrando. Ou você vai acabar encontrando. Por quê? Porque a gente vai construindo primeiro no campo da mente, no campo do pensamento. E depois isso vai se refletindo ao redor dos nossos passos. Eu acho que eu já contei essa história aqui uma vez, mas eu vou contar de novo, porque acho que tem algumas pessoas que nunca ouviram. Quando eu tinha mais ou menos uns 14, 15 anos de idade, meu pai tinha um Chevette, aquele Chevette bem antigo. Era um Chevette hatch, que ele tinha em casa. E aí eu aprendi a dirigir naquele carro dele. Era um carro velho, né? E eu olhava para ele dirigindo, e às vezes eu saía com ele, ele me ensinava a dirigir. E meu avô tinha um Jeep. Eu adorava o Jeep do meu avô, né? Eu aprendi a dirigir escondida no Jeep do meu avô, vendo ele dirigir. E eu lembro que quando eu fiz mais ou menos 16, 17 anos de idade, um dia, estava muito triste com as situações que tinham acontecido. E eu lembro que eu pedi a Deus, eu disse para Deus num lugar chorando, no quintal da minha casa, que eu não queria ter casa, não queria ter família, marido, filho, esposo, não queria nada disso. Eu queria ter um carro. E eu queria ter um carro para eu viajar o mundo inteiro, eu queria viajar, só queria viajar, só queria saber viajar. Queria pegar o carro e sair no meio do mundo, sem ter hora nem destino para chegar e para pagar. Pouco tempo depois, já ali com uns 20 e poucos anos de idade, do nada eu comecei um trabalho, apareceu uma oportunidade de emprego e por umas circunstâncias da vida eu acabei comprando meu primeiro carro, um Fiat 4 portas Electronic, verde. Nunca mais, gente, eu parei de viajar. Vocês pensam que era me divertindo, indo para a praia? Não, era fazendo palestra espírita. Todo lugar desse Brasil, desse Piauí, eu já fui. Fazendo o quê? Trabalho espírita. Isso eu devia ter explicado melhor. Devia ter dito, Senhor, eu quero um carro para viajar para a praia, para ir para a serra, né? Para ir conhecer a neve na Terra do Fogo, na Argentina. Não, eu só disse que queria um carro para viajar, porque eu queria viajar muito. Aí o pedido foi atendido. Me encontrou. Eu plasmei, então até para isso a gente tem que plasmar direito, viu, minha gente? Tem que pensar direitinho, tem que fazer o pedido direito. Porque senão é um negócio. E eu não reclamo, né? Porque eu adoro isso que eu faço. Mas a gente precisa entender que os nossos pensamentos, os nossos ideais, os nossos sentimentos, eles vão plasmando as nossas atitudes, as nossas ações, as nossas palavras. Por isso que a gente precisa de duplo ânimo, se conhecer muito bem, saber quem você é, saber da sua intimidade. Para quê? Para que as coisas que estão acontecendo do lado de fora, quando elas acontecerem de maneira negativa, quando elas acontecerem como você não espera, quando elas acontecerem exatamente o contrário do que você imaginava, você não se abale tanto. Não se abale. Por quê? Porque eu nasci e me criei em Teresina e nunca imaginei sair de Teresina. Quando eu comecei a desejar sair de Teresina, a primeira oportunidade que eu tive, que eu fiz um concurso, eu fui mandada para Parnaíba. Eu fiquei em Parnaíba exatamente 9 meses, me mandaram para Piripiri. Eu cheguei em Piripiri revoltada, me perguntando o que é que eu tinha vindo fazendo aqui. Por que me mandaram para Teresina logo? Porque eu podia ter sido removida direto para Teresina, minha família toda lá, todo mundo morando lá. Eu não sabia o que me aguardava aqui, mas Deus sabia. E eu estou morando aqui há 16 anos, desde novembro de 2009. E eu não quero mais ir embora daqui. Mesmo com todos os perrengues, mesmo com todos os percalços, mesmo com todas as dificuldades. Eu já disse para o meu pai que quando encerrar minha atividade é daqui da minha casa para o São João. Ele perguntou o que é o São João, disse o cemitério. Os dois. E agora eu vou pertinho de um. E aí ele disse, você tá doida? Tá ficando doida? Tu vem assim, bora pra Teresina. Eu digo, pai, não vem mais não.
já comprei casa, já constituí família, né? Que a minha família é uma grande família. Não tem mais como. Mas a gente vai construindo isso a partir do quê? Do mundo íntimo. É da nossa intimidade. Uma amiga minha me dizia assim, tu nunca vai casar. Eu dizia, por quê? Porque tu vive dizendo todo dia que não quer casar. E ela disse assim, você não vai casar nunca, porque tu diz todo dia, eu não quero. Não, mas a gente não quer casar, quero ter marido, não quero ter filho. Não, que eu tenho outras coisas para fazer na minha vida. Como é que eu vou dar conta de centro espírita, federação espírita, palestra, viagem? 50 meninos numa sala de ensino médio, me gritando no meio do corredor, mãe, tem aluno que me chama de mãe. Outro me chama de tia, nunca me chama de professora Adriana. Não, eu digo, eita, meu Deus, que a minha dívida é grande. Então a gente precisa saber que tudo que a gente plasma no mundo íntimo acaba nos alcançando do lado de fora. E quando nós plasmamos tudo isso fundamentado na moralidade do Cristo, não fazer o mal gratuitamente, fazer ao outro o que a gente gostaria que o outro nos fizesse, ser tolerante, benevolente, complacente. Está cada vez mais difícil nesse mundo tão violento, tão agressivo, as pessoas se agridem gratuitamente. E isso, gente, se dá não é visualmente, né, cara a cara, tete a tete. Geralmente essas agressões, elas surgem nas redes sociais. Nós vivemos em um mundo em que há pessoas que têm 100 mil seguidores, 1 milhão de seguidores, e não tem um amigo para conversar quando está passando por uma depressão. Não tem um ombro para chorar quando perde um parente, quando passa por um luto. Que mundo é esse que a gente está vivendo? Que planeta é esse que a gente está vivendo? A vida é composta de 1000 nadas, como diz a irmã Rosário, que são alfinetadas, que acabam por ferir. E se a gente não tiver consciência de quem nós somos, da luta que nós travamos todos os dias para já sermos o que nós somos, porque como diz Paulo, graças a Deus, nós já somos o que somos, porque às vezes o bem que eu quero eu não consigo fazer, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Mas ainda bem que nós já somos o que nós somos. Então quando a gente começa a fortalecer esse duplo ânimo, aquilo que nós somos, a nossa consciência, para enfrentar o cotidiano, o dia a dia, os reveses do mundo do lado de fora, quando nós nos fortalecemos, nós começamos o processo de moralização. Porque o maior desafio é iniciar. Porque quando alguém me faz mal, vocês acham que eu fico assim, quietinha, branda, desse jeito? Não, eu fico com raiva. É uma emoção natural. Ter raiva é uma emoção natural. Agora, eu não vou quebrar a cara da pessoa, não vou espancar, até porque senão eu vou perder meu réu primário, né? Não tem condição. Mas eu tenho raiva, é natural ter raiva. Agora, eu não vou ficar remoendo isso, desejando o mal daquela pessoa, querendo me vingar dela. Porque quem vai adoecer sou eu, aí eu deixo de ser a vítima e passo a ser o algoz. E eu não posso me dar o direito de adoecer com o adoecimento do outro. Então nós precisamos lembrar que nesse processo de melhoria íntima, nós vamos passar por desafios. Quando é que eu começo esse processo de moralização interior? Quando eu tenho raiva, mas ela não se transforma em ira. Quando eu tenho raiva, mas não se transforma em desejo de vingança. Quando eu tenho raiva, mas eu não vou odiar aquela pessoa. Quando eu olho para aquela criatura que me fez mal e tenho piedade, não é pena, é piedade. Irmã Rosália diz que a piedade é o sentimento que mais nos aproxima dos anjos. É piedade. A pessoa que lhe faz mal está doente. A pessoa que pratica o mal, ela ignora o poder do bem, porque o bem é contagioso. O bem é contagioso. Coloque uma vaquinha, uma campanha na internet para uma criança que está passando por um processo de câncer, para uma pessoa que perdeu o carro, que era o único instrumento de trabalho, que queimou, pegou fogo no meio da estrada e ele ficou sem nada. Uma família cuja mãe tem 83 anos de idade, tem um filho
que passa por processo de transtornos mentais, e um outro que está desempregado e vive em Teresina há 6 meses sem energia elétrica. Você imagina que é morar em Teresina, 48 graus na sombra, sem ter uma geladeira para tomar água, sem ter luz elétrica dentro de casa. E eu conheço uma família que está passando por isso, que a gente se comove e a gente ajuda, porque a nossa índole, a nossa intimidade é divina. É divina. Nós somos bons. Muitas vezes nós pegamos os caminhos tortuosos porque ignoramos o poder do bem. E quando a gente acorda para isso, mesmo no trabalho mais difícil, na tarefa mais difícil, que eu tenho certeza que vocês devem saber que vida de professor não é fácil. Você entrar numa sala de adolescentes, primeiro ano do ensino médio, 50 adolescentes, gritando ao mesmo tempo, a grande maioria passando por um processo de carência emocional afetiva pela ausência da figura materna e paterna, é um grande desafio. Mas a gente tem outros grandes desafios, hospitais lotados. O processo, né, de cuidado da saúde como um todo, mental, física, biológica. Ser professor, ser médico, enfermeiro, técnico de enfermagem, ser policial, é muito difícil num mundo que ignora o poder que o bem tem. Ignora o poder que o bem tem. Eu estive em Minas Gerais agora recentemente, eu cheguei em Belo Horizonte, assim, no meio do olho do furacão. Eu desci, saí do aeroporto, desci para Belo Horizonte. Quando eu cheguei em Belo Horizonte, estava acontecendo um negócio chamado virada cultural. Era tanta gente nas ruas que o taxista não conseguia se movimentar. E aí um policial, muito gentilmente, foi para frente do nosso carro e disse: eu vou guiar vocês para vocês saírem do meio da multidão, porque por aqui vocês não vão conseguir passar. E ele muito gentilmente tirou o taxista, que era alguém que não conhecia aquele percurso, porque estava em Belo Horizonte há muito pouco tempo, e ele nos tirou de lá. Porque ele sabia que a gente poderia sofrer ali, alguém jogar uma lata de cerveja, alguém poderia chutar o táxi dele, né? A gente poderia sofrer uma série de coisas, porque nós ainda não descobrimos o poder do bem, o poder da gentileza, o poder de dizer muito obrigada, o poder de dizer que bom que você está aqui, o poder de dizer estou feliz que você está aqui, o poder de dizer você caiu, mas você pode se levantar. Porque a experiência da vida diz que todas as vezes que você caiu, você se levantou. Desde quando a gente é criança, a gente começa a aprender a andar, cai e levanta. Já é a vida ensinando que toda queda, depois de toda queda, a gente se levanta. A gente só não presta atenção nesses recados sutis da vida. Então a gente tem aí um processo maravilhoso na vida, que é desafiador, mas é um processo de moralização da nossa intimidade. Eu não estou falando moralização no sentido moral, filosófico, ético, porque tudo isso já está englobado quando eu falo moralização no sentido do respeito à minha própria consciência, de respeitar a minha consciência, de ter certeza absoluta que um dia me serão pedidas contas de todos os patrimônios, os bens que eu recebi em minhas mãos. Que bens, que patrimônios são esses? Os meus olhos. É um grande patrimônio que eu recebi. O que foi que eu fiz dos meus olhos? Eu olhei para as coisas com maldade. Dos meus ouvidos, eu ouvi as coisas com maldade. Da minha fala, eu utilizei minha fala para difundir a maldade. Da minha capacidade intelectual de ler, de escrever, de me posicionar diante das circunstâncias, de tudo isso me serão pedidas contas. O que fizeste dos talentos que foram entregues em tuas mãos? Enterrou? Contando a parábola? Ou multiplicou? Então a gente precisa começar a lembrar que é necessário, além de comer, de dormir, de viver bem, de ser feliz, e a felicidade passa pela paz de espírito, de ter uma vida tranquila, digna, que todo mundo merece. Além de tudo isso, nós necessitamos lembrar que nós todos somos portadores de graves deficiências. Não temos o direito de atirar pedras em ninguém.
Porque quem estiver sem pecado é que atira a primeira pedra. E nós vivemos em uma sociedade que adora ver o cisco no olho do outro, mas não consegue enxergar a trave no próprio olho. Então, o nosso processo aqui é de melhoria, é de retificar, de consertar os equívocos, os erros cometidos em nosso passado. Porque, segundo lembra o benfeitor Emmanuel Chico Xavier, o bem que eu faço apaga o mal que eu fiz. É o bem que eu faço que vai apagando o mal que eu fiz. Não interessa se eu cometi 1000 erros, 10.000 erros, se eu passei 1000 encarnações errando, se eu me decidir agora a fazer o bem que eu faço apaga o mal que eu fiz. É esse o processo de moralização. Esse é o convite do Cristo para todos nós. A gente não está falando de Jesus pregado numa cruz, no meio do altar de uma igreja, aquele que nunca desceu da cruz. Está falando de um Jesus ativo, daquele que diz: vai e não tornes a pecar. Ou seja, vai e não erra o alvo. Vai lá e não erra de novo. Você pode cometer outros erros, novos erros, mas aquele que você já cometeu, não cometa mais. Porque a gente já aprendeu, pelo menos deveria ter aprendido com o erro, ter aprendido com o equívoco. Então, para a gente ir refletindo, né, mentalizando, trazendo para o nosso cotidiano, para a nossa vida, porque todas as vezes que eu elaboro uma reflexão dessa, eu penso: os ouvidos mais próximos da minha boca são os meus. Então sou eu que mais preciso disso. Então eu penso muito sobre tudo isso que eu estou dizendo para vocês. Porque a nossa tarefa é essa: meditar e refletir. No que eu posso ser melhor? E o que eu posso melhorar? Qual é o meu defeito? Aquele que todo mundo diz que eu tenho. E eu digo assim: pois é, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. É a Gabriela, né? Não, gente. Se está todo mundo dizendo: ó, você tem esse negócio aqui que você é perigoso demais, onde é que eu posso melhorar? Né? Porque se a minha família diz, meus amigos dizem, o povo na escola diz, o povo na faculdade diz, o povo no meu trabalho diz, eu preciso procurar melhorar isso aqui. Por quê? Porque eu não fui criado com defeito de fábrica. Eu sou filho de Deus. Eu sou a centelha divina. Meu DNA é divino. Eu fui criada à imagem e semelhança de Deus. Eu sou criatura perfectível, filho de Deus e filha de Deus. Não vim com defeito de fábrica, então eu posso me melhorar. Eu posso. Por isso que nós precisamos realizar esse trabalho de purificação. Porque qual é o objetivo de estar encarnado, estar na carne, ter renascido, estar aqui? É progresso. É melhoria íntima. Claro que a gente pode progredir intelectualmente, deve estudar, ter conhecimento. Conhecereis a verdade vos libertará. E a verdade passa pelo conhecimento intelectual. Mas o objetivo é maior. É melhoria íntima. É purificar pensamento. Quando você pensa algo ruim da pessoa, contrapõe esse pensamento ruim por um pensamento bom. Aquela pessoa tem esse efeito, mas em compensação, ela tem essa qualidade. Contrapõe, para quê? Para equilibrar, para você não adoecer o seu pensamento na fofoca, na maledicência, no melindre. Contrapõe, porque pensamento a gente não elimina, a gente substitui. Pensou uma coisa ruim, imediatamente pensa numa coisa boa. Isso com relação a nós mesmos e com relação aos outros. Porque nós estamos aqui para renovar quem nós somos. Confessar a nossa própria pequenez, muitas vezes. Confessar as nossas deficiências, as nossas mazelas. Mas de que adianta eu saber que eu sou teimoso, que eu sou impaciente, que eu sou intolerante, que eu saio no trânsito e eu me transformo no Pateta? Você lembra do Pateta? No trânsito? Você lembra, né? O desenho animado do Pateta? Pateta é uma criatura maravilhosa, vive bem com todo mundo, cumprimenta todo mundo, agradável, né? Aquela pessoa maravilhosa. Quando ele pega o volante do carro, o que acontece com ele? Ele
ele vira um monstro. E às vezes acontece com a gente. Dentro de Piripiri, que é uma cidade que tem, sei lá, meia dúzia de semáforos. Então a gente precisa começar a se observar, mergulhar dentro de nós mesmos, saber quem nós somos, deixar um pouco de lado a vida do outro. Porque quando a gente olha muito para a vida do outro, a gente se compara. E se comparar é um processo terrível de adoecimento mental. É terrível. Vocês acham que eu não gostaria de ter pelo menos mais assim, 5 centímetros de altura? Eu adoraria, né? Eu não adoraria. Toda a vida eu tive problema com essa história dessa minha altura, nem 62, minha gente. Isso é minha altura de gente. Mas a minha alegria é ter uma irmã com 1,58 m. Né? Aí quando a gente se junta as duas, eu fico me achando. A gente não pode se comparar. Quando a gente se compara demais, a gente adoece. A gente adoece. Cada um de nós é uma criatura única. Já parou para pensar nisso? Você é único nesse planeta, não tem ninguém igual a você. Seu sorriso, o som da sua gargalhada, a sua digital, a sua íris, o tom da sua pele, o formato do seu rosto, do seu corpo. Não tem ninguém igual a você. Você é único. Sua forma jogada fora. Você é único. E a gente fica se comparando com os outros. O nosso percurso reencarnatório, cada um de nós tem um percurso reencarnatório traçado por Deus para a nossa melhoria íntima, para o nosso crescimento como ser humano, como gente, como pessoa. É único. É único. Eu já fui a um velório em que estavam somente 2 pessoas da família no velório, uma pessoa da funerária, e eu fui lá porque eu conhecia a filha daquela pessoa que estava naquele velório. E eu cheguei, cumprimentei a família e fiquei lá com a família durante um longo tempo, fazendo preces. Perguntei se poderíamos fazer um evangelho. E foi um dos velórios mais tristes que eu já fui na minha vida. Não entrava ninguém no velório. Eu também não quis saber nem porquê, nem a causa, nem nada. Eu fui lá, fiz a minha tarefa, fui convidada aí, fui, e saí de lá com muitas reflexões. Muitas. Em compensação, eu fui a um outro velório, praticamente na mesma época, do seu Lima, que era um amigo muito querido e caro, que ajudou a fundar essa casa. Eu passei a noite sentada do lado do caixão dele, o povo inclusive achava que eu era filha dele, chegava lá me dando os peitos. Seu pai faleceu, oh, que pena, porque nós éramos muito ligados. E eu vi o velório inteiro, as pessoas sorrindo, brincando, lembrando das palhaçadas dele, contando. Chegava uma pessoa e disse: você não sabe, eu conheci seu Lima, e ele fez isso e isso por mim, porque ele fazia as coisas e não contava para ninguém. Às vezes ele tinha um pão em casa, ele dava um pão para a pessoa comer. E as pessoas iam chegando e iam contando as histórias, foram contando as histórias, que foi um dos velórios mais alegres que eu já vivi na minha vida, foi o velório do seu Lima. E eu tenho uma testemunha desse velório. Foi um dos velórios mais alegres que eu já participei. O que eu estou querendo dizer com isso? Que nós semeamos ao longo da nossa estrada. A gente lança sementes e chega uma hora da colheita. Essa colheita pode ser aqui e agora, daqui a pouco, com o encerramento da vida física também. Mas a verdadeira colheita não é aqui, é do lado de lá. E essa colheita não é o outro que vai fazer, sou eu. Porque a colheita é no meu íntimo, é na minha intimidade. Quantas vezes eu me perdoei, preciso me perdoar. E para perdoar os outros eu preciso me perdoar também. Quantas vezes eu olhei para a minha vida para ver os meus próprios defeitos, para não olhar o defeito do outro, para não ser maledicente com o outro. Construção. Essa é a construção. E para tudo isso nós necessitamos do poder da vontade. E o que é a vontade? É realizar aquilo que está de acordo com a consciência. Fazer tudo o que eu posso para que eu tenha paz com a minha consciência. Autodisciplina, compreensão fraternal, ter espírito de sacrifício, porque é muito difícil ter espírito de sacrifício. O que é ter espírito de sacrifício? Às vezes você quer fazer algo
mas que vai contra tudo, absolutamente tudo que você acredita. Então sacrifica aquilo, não faz. O que eu vou fazer? Vai contra tudo que eu acredito. Ou então busca uma outra forma de realizar aquilo e que o impacto seja menor. A gente tem que começar esse processo. Por quê? Porque para que nós possamos verdadeiramente purificando o sentimento, purificando os nossos pensamentos, olhando com menos maldade, com menos crueldade para o mundo lá fora, olhando com mais caridade para os outros e para nós mesmos, para que a gente possa ir fortalecendo em nós esse sentimento no recinto sagrado da nossa consciência. É necessário que nós iniciemos pelo processo de mergulho na própria intimidade, olhar mais para mim e olhar menos para a vida do outro, ter muita cautela quando as informações mentirosas, os fake news que são muitas vezes difundidos, não só nas redes sociais, mas entre nós mesmos. A fofoca é uma forma de fake news, a mais antiga de todos, né? A gente tomar muito cuidado, para quê? Para que a gente não adoeça, para que a gente não se desequilibre, para que a gente não se desarmonize, para que a gente possa ir purificando esse recinto sagrado que nós chamamos consciência. Por que é sagrado? Porque é na consciência que habita Deus. Tanto que na hora que a gente faz uma coisa errada, a consciência grita. A pessoa diz: eita, por que eu fiz isso? Por que eu agi dessa maneira? A consciência gritando. E se a nossa consciência ainda não está gritando, é porque a gente já está tão adormecido que ela não tem poder nenhum sobre nós. Porque a gente sabe que há pessoas que fazem o mal e que dormem tranquilamente à noite. Tranquilamente. Pelo menos no corpo físico, né? A gente não sabe os encontros no plano espiritual. Mas enfim, todo o processo de renovação dos nossos atos, das nossas atitudes, dos nossos comportamentos deve iniciar por nós mesmos, pela nossa intimidade. Quando Jesus aconselha a olhar a trave no nosso olho e não o cisco no olho do nosso irmão, ele está nos dando um preventivo contra o adoecimento. E nesses tempos de redes sociais, a gente tem que tomar muito cuidado com tudo que a gente lê, com tudo que a gente ouve, com tudo que a gente vê. Porque muitas vezes aquilo que aparenta ser não é. Eu tive a oportunidade de acompanhar o processo de sofrimento de uma pessoa, de um adolescente de 17 anos, que passou por um grande tormento por causa de rede social. Não é fácil, uma mentira. Então a gente começa esse processo todo de renovação, olhando para nós mesmos, enxergando as nossas limitações, enxergando as nossas deficiências. Não se apressar em julgar os outros, em atirar a primeira pedra. Agir sempre com muita cautela ao emitir opiniões. Por quê? Porque muitas vezes nós emitimos opiniões avaliando ou criticando o erro alheio e não nos damos conta das nossas próprias deficiências. Tomar muito cuidado com isso, porque todos nós temos falhas, deficiências, desafios a vencer. E a gente não pode esquecer de uma coisa, que todos nós, um dia, seremos julgados pela lei de causa e efeito, pela lei divina, conforme ensinou Jesus, de acordo com o que julgamos os outros. Então não esqueçamos disso. É a cada um segundo suas obras. E nós seremos sempre julgados pelo mesmo critério que julgamos os outros. Que Jesus possa nos dar ânimo duplo para que a gente vença as nossas dificuldades, para que a gente possa crescer intimamente, moralmente, na direção dele, que é a luz da verdade. Então, paz.